son, Chucky. Wanna Play the game. What's your favorite scary movie? Kill for mother. We'll float down here. He'll tear your soul apart. Live or die. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Psycho Approved, o podcast que explora o lado obscuro do cinema de uma perspectiva psicológica. O meu nome é Daniel e hoje vamos continuar a nossa análise de filmes produzidos pela Blumhouse. A nossa paciente de hoje é a sensação do TikTok Megan. Um filme que saiu em 2023, mas apesar de ser uma criação recente, já é considerado um ícone de terror ao lado de personagens como o Chucky e a Annabelle. Mas a Megan é bastante diferente destes dois. Para quem não viu o filme, sim, parece ser só mais uma boneca assassina. Mas na realidade, a Megan é mais um androide controlado por inteligência artificial que ganha autonomia. É mais um comentário sobre a forma como a tecnologia está a evoluir na vida real ao ponto de nos arriscarmos a perder o controlo. Apesar da mensagem por detrás do guião, este filme nunca se leva demasiado a sério e acaba por fazer uma combinação perfeita entre terror e comédia, pelo menos para mim. Outra coisa que eu tenho a certeza que ajudou este filme foi a equipa de marketing. A dança da Megan tornou-se viral no TikTok antes do filme sequer sair, o que de certeza que impulsionou bastante a venda de bilhetes para a estreia. E de certa forma, esta dança levou a ser considerada uma queer horror icon. Apesar de não existir nenhuma personagem que seja abertamente queer no filme, a Megan slay the house down boots com a sua coreografia e é sarcástica e passivo-agressiva ao filme inteiro. Megan, turn off. Well, hold on a second. I thought we were having a conversation. E que gay é que não adora este tipo de personagens? Os filmes de terror sempre tiveram um grande número de seguidores da comunidade LGBT e de minorias em geral. Existem imensas teorias sobre este tópico, mas eu acho que é porque nos filmes de terror as personagens passam por enormes dificuldades e têm de fazer tudo o que podem só para sobreviver, mesmo que todas as probabilidades estejam contra elas. E acho que dá para ver aqui uma semelhança à história da comunidade LGBT na vida real. Nós temos uma longa história de demonização, vindo seja da religião ou da ignorância das pessoas. E esse ódio pela comunidade LGBT ainda existe nos dias de hoje, por muito que se tente negar. Caso contrário, nós não tínhamos políticos a tentar roubar-nos os nossos direitos a cada oportunidade que têm. E eu acho que é por vermos as nossas dificuldades de forma metafórica nestes filmes que faz com que a comunidade LGBT goste tanto de filmes de terror. Mas eu planei falar mais sobre este assunto quando chegar às minhas análises de junho, porque, Pride Month. Portanto, passemos a analisar a história da Megan. Como sempre, um aviso antes de continuarmos, o resto do episódio contém spoilers de todo o filme, pelo que eu recomendo fortemente a verem o filme antes de continuarmos. O filme começa com a melhor publicidade para um brinquedo que eu alguma vez vi. Basicamente, esta publicidade serve para definir o cenário. O filme passa-se num futuro próximo, onde a inteligência artificial se tornou tão comum ao ponto de ser introduzida em brinquedos para crianças, e os Perpetual Pets são um exemplo disso. É aqui que nós somos introduzidos à Katie, o ser humano em miniatura que acaba por se tornar uma das personagens principais do filme. Os pais estavam para a levar numa viagem às montanhas para fazerem ski, mas acabam por ter um acidente e morrem. Então a Katie é adotada pela tia, a outra personagem principal do filme e muito mais relatable, a Gemma. A Gemma trabalha para a empresa responsável pelos Perpetual Pets e tem estado a trabalhar num novo projeto, o Model Free Generative Android, ou Megan for short. No entanto, tudo o que a empresa para que ela trabalha quer é que ela crie uma versão mais barata dos Perpetual Pets, porque a concorrência deles já o começou a fazer e eles têm de acompanhar o mercado. A Gemma lá traz a criança para a casa dela contra a sua vontade e, assim que entram em casa, uma voz anuncia que ela tem notificações do Tinder por ler. Esta voz é a Elsie, a assistente virtual de Gemma, que é basicamente uma versão mais avançada da Alexa. E eu juro que isto vai ser relevante eventualmente, ok? A primeira coisa que a Katie faz assim que entra na casa da Gemma é começar a mexer em artigos de coleção que ela tem expostos na sala. E como alguém que já teve um Funko Pop que me foi roubado por uma criança de 5 anos que eu deixei entrar em minha casa, eu sinto a dor da Gemma nesta parte do filme. Então a Gemma tira-lhe logo aquele das mãos o mais depressa possível. Good for you, Gemma, mantém a criatura sob controlo. Já chega a teres perdido o ginásio que tinhas em casa para lhe fazeres um quarto.
Nós estamos a falar de uma miúda que nem sequer sabe usar uma base para copos. Obviamente que não lhe podes confiar uma figura de coleção. Why do I have to use a coaster? Caso ainda não tenha dado para perceber, eu identifico-me imenso com a Gemma. No dia a seguir ela liga a uma amiga do trabalho para desabafar e admite que não está preparada para lidar com a criança porque ela nem sequer toma conta das próprias plantas. Mais relatable do que a Gemma é impossível. E colocar o trabalho acima da vida pessoal? Been there, done that. A diferença é que eu aprendi com o erro e percebi que a empresa para que trabalhas raramente quer saber se te matas a trabalhar ou não. Not worth it. Continuando, a Gemma recebe uma visita de uma assistente social para ver se a Katie se está a adaptar e esta assistente social começa logo a ser bastante judgmental só porque é de manhã e a Katie ainda está de pijama a ver televisão. Eu pensava que isso era normal, mas ok. Ela obriga a Katie e a Gemma a interagirem, o que se torna a cena mais awkward de sempre. A Gemma quer bem ensinar a Katie como é que o artigo de coleção dela funciona, mas a assistente social nem sequer a deixa, o que eu acho que é bastante contraprodutivo. A este ponto, eu acho que perguntava à mulher se ela não a quer adotar, já que a Gemma é assim tão péssima. E eu tenho a certeza que se a assistente social tivesse deixado a Gemma explicar à Katie como usar o brinquedo, que elas iam acabar por ter uma oportunidade de criar uma ligação, porque nessa mesma noite, enquanto a Gemma está a trabalhar no projeto dela para o trabalho, ela e a Katie têm um bonding moment em que a Katie lhe pede para explicar como é que as criações dela funcionam. É nesta parte do filme que a Gemma apresenta ao Bruce. O Bruce é um robô que ela construiu na faculdade, que é controlado manualmente, e a Katie diz que se tivesse um brinquedo como o Bruce, que nunca mais iria precisar de um brinquedo novo. E é daqui que nasce a Megan. Então, a Gemma apresenta tanto a Katie como o seu chefe à Megan, e o chefe dela fica bué feliz em finalmente ter um brinquedo que os vai permitir ultrapassar a Hasbro. Porque não só ele tem o brinquedo mais avançado da história, como tem um brinquedo capaz de substituir o trabalho de todos os artistas do mundo. Sim, porque o filme revela que a Megan é uma artista incrível que consegue fazer autorretratos em menos de 5 segundos. The moment we kicked Hasbro right in the dick. E eu sou completamente a favor da AI, mas vamos por favor utilizá-los para trabalhos que ninguém quer, ok? É que eu ainda agora comecei este podcast e eu não estou preparado para ser substituído por um robô. Então, segundo a Gemma, a Megan é um androide completamente automatizado, construído com titânio e que pode ser customizada com 6 pigmentações de pele diferentes. Mas o mais interessante sobre a Megan é que ela está constantemente a aprender e a melhorar. O filme explica que 78% do tempo dos pais é desperdiçado a passar o mesmo tipo de instruções básicas, como puxar o autocolismo e lavar os dentes. Então a Megan veio resolver esse problema. Porque agora os pais têm alguém para repetir essas instruções básicas e poupar o seu próprio tempo. O slogan para a venda da Megan acaba por ser ela é mais do que um brinquedo, ela é parte da família. E esta ideia é logo confrontada por uma das colegas da Gemma, porque ela começa logo a questionar se as famílias querem ou sequer se precisam de alguém que substitua o papel dos pais nas suas casas, que eles deviam estar a construir uma ferramenta para ajudar os pais e não para os substituir. E esta ideia vai continuar a ser visitada durante o filme. Portanto, claramente que o filme está aqui a fazer uma crítica à forma como as famílias hoje em dia educam as suas crianças, certo? Porque os miúdos hoje em dia passam mais tempo em frente a um ecrã do que cara a cara com outros seres humanos. Neste caso, a Katie perdeu os pais e a Megan acaba por ser uma espécie de substituta como a nova cuidadora principal dela. Na vida real, distrações como brinquedos ou novos hobbies são usados frequentemente como parte da terapia para crianças que passaram por algum evento traumático. No entanto, não é a solução, como é óbvio. A isto chamamos na psicologia de escapismo. É uma forma de lidar com situações desconfortáveis ao escapar à realidade. Embora possa oferecer um alívio temporário do stress e da ansiedade, isto não resolve os problemas subjacentes. Não só é uma solução temporária, como pode levar à dependência dessas atividades como forma de escapar à realidade, o que piora a situação a longo prazo. Estejamos nós a falar de álcool, drogas ou, neste caso, de uma inteligência virtual em forma de boneca. Por muito tentador que seja ignorar os nossos traumas, é importante procurar soluções para lidar com eles. No caso da Katie, ela utiliza a Megan como uma maneira de escapar da dor e do sofrimento que está associado à perda dos pais dela,
Mas essa forma de conforto temporário não resolve o problema em si, porque em vez de procurar apoio emocional na Gemma ou em profissionais de saúde, ela escolhe refugiar-se na Megan para evitar os problemas dela. Porque a Megan é o tipo de pai que todas as crianças gostavam de ter. Ela dá-lhe o que ela quer, quando ela quer, e qualquer pai sabe que isso não é possível ou sequer saudável para uma criança. Mas de volta à análise narrativa. A primeira vez que a Megan mostra sinais de estar a ganhar vida própria é quando ela pergunta à Gemma como é que os pais da Cady morreram. E do nada começa a assimilar informação sobre a morte através da Wikipédia. Death is the end of life. The total and permanent cessation of all vital functions. Assim, a partir deste momento, eu acho que esta gente já devia saber o suficiente para não continuar a trabalhar neste projeto. Mas tendo em conta aquilo que nós vimos até agora, a Gemma costuma colocar o seu trabalho acima de tudo o resto. Portanto, eu acho que é normal que ela ignore o que está mesmo à frente do nariz dela e continue a deixar a sobrinha brincar com esta inteligência artificial avançada. O que ela realmente devia fazer aqui é vender a Megan ao governo assim, porque ela tem o AI mais avançado da história e quer usá-lo para um brinquedo. Think bigger, girl. Bem, no dia seguinte, a Megan é atacada pelo cão da vizinha de Gemma enquanto está a brincar no jardim com a Cady, que também acaba por ser mordida no braço, e a Gemma já tinha mencionado antes à Megan que o objetivo dela é proteger a Cady de qualquer tipo de perigo, seja ele psicológico ou físico. Portanto, se o cão mordeu a Cady, ele claramente representa um perigo físico. E qual é que é a solução da Megan? Well, matar o cão, é claro. No dia seguinte, depois da Gemma acordar com os berros da vizinha à procura do cão, a Gemma tenta manipular a Cady para fazerem a apresentação da Megan na empresa contra a vontade dela. Então a Megan começa a suspeitar que talvez a Gemma possa ser uma ameaça para a segurança emocional da Cady, mas como ainda não tem dados suficientes para confirmar esta hipótese, simplesmente aceita. Durante a grande apresentação para a Megan ser aprovada pela administração da empresa, a Cady começa a chorar desalmadamente em frente deles todos, porque só agora que parou é que se começou a perceber da sua nova realidade, que os pais dela estão mortos e tem medo que acabe por se esquecer deles aos poucos. Mas a Megan senta-se ao lado dela e é capaz de a reconfortar. Até lhe canta uma canção e tudo. I'm so glad I finally found you. E claro que este momento é capaz de influenciar a administração e avançar com o projeto. Mas mais importante do que isso é o facto de que a Megan está claramente a começar a substituir a Gemma. Porque é a partir deste momento que a Cady começa a ignorar a tia a favor da Megan. Durante a segunda visita da assistente social, ela tenta ter uma conversa com a Cady, mas a Cady ignora porque a Megan não está presente, o que comprova a incapacidade dela de interagir com os outros sem a presença da boneca. Isto acontece em casos em que as crianças se tornam demasiado dependentes do cuidador primário. As crianças tornam-se incapazes de desenvolver laços com pessoas ou de enfrentar situações de stress de forma independente. Isto faz parte daquilo a que a psicologia chama de teoria de vinculação e que a assistente social até menciona a Gemma. Do you know anything about attachment theory? A teoria da vinculação, em geral, é sobre como as crianças se conectam emocionalmente com os seus cuidadores. Eu diria que neste caso, para ser mais específico, estamos a falar de padrões de vinculação, porque a teoria de vinculação divide este tipo de ligações em várias categorias e, no caso da Cady com a Megan, eu diria que é uma vinculação ansiosa. Isto porque a Megan age de forma super protetora com a Cady, o que faz com que a miúda não seja capaz de se tornar independente ou de agir sem a presença da Megan. Por muito impressionante que a Megan seja como um brinquedo, ela é tão real que a Cady começou a vê-la como a sua cuidadora primária e corre o risco de não se conseguir desenvolver. Não por ser um robô, como o filme tenta insinuar, mas por causa do tipo de vinculação que o robô e ela têm. Mas claro, é um filme e nem tudo vai ser 100% cientificamente correto para o bem da história. Isto, na minha opinião, é o que torna este filme tão bom. Por muito absurdo e irrealista que pareça, a ligação que a Cady tem com a Megan não é muito diferente da relação que as crianças têm hoje em dia com os seus telemóveis ou tablets, de certa forma. E eu não sou da opinião que não devíamos deixar as crianças aceder a telemóveis ou à internet, porque acho que aí também estamos a prejudicá-los de certa forma, mas devíamos deixá-los fazê-lo de forma controlada e intercalar o tempo deles com contacto com a realidade.
Caso contrário, eles vão crescer com dificuldades de adaptação a nível social. O que eu quero dizer com isto é que, por muito útil que a tecnologia seja, as pessoas precisam de pessoas. Sejamos nós extrovertidos ou introvertidos, todos precisamos de interação humana. A Megan é basicamente pôr a Katie a falar com a nova versão do ChatGPT o dia inteiro. E para quem já o utilizou, acho que sabemos o quão defeituoso ele pode ser às vezes. Ok, eu peço desculpa, eu sinto que estou a mergulhar demasiado na parte psicológica hoje e não o suficiente no filme e na história em si, portanto, continuemos. A Gemma começa-se a perceber disto que eu estava a dizer sobre o seu humano de estimação precisar de interagir com outras pessoas, então decide metê-la numa escola ao ar livre, porque aparentemente isso é uma cena que existe. Então, a Katie opõe-se bem à ideia, porque diz que a Megan já lhe ensinou mais do que qualquer outra pessoa, e é nesta fase que a Megan se começa a tornar na rainha da passiva-agressividade que eu adoro. Megan, turn off. Are you sure? Download in progress. Mas a Gemma manda para a escola anyways, e é aqui que a Katie conhece o Brandon. Como é que eu hei de descrever o Brandon? Well, ele é exatamente o tipo de miúdo com quem eu andei na escola. E para contextualizar, eu cresci numa terrinha conservadora no meio do nada, portanto acho que conseguem imaginar a que tipo de miúdos é que eu me estou a referir. Fun fact, eu descobri recentemente que, por muito irónico que seja, uma das minhas bullies de infância é agora psicóloga. Eu adoro ver o character development destas pessoas. Eu kinda que gostava de marcar uma consulta com ela só mesmo para ver a cara dela. Anyways, o Brandon começa a fazer bullying à Katie e a Megan aparece, o que deixa o miúdo bastante curioso. Então ele decide raptar a Megan e começa a chapada à boneca até ela aceitar brincar com ele. Claramente que a Megan, sendo a rainha que é, não curte o tratamento que está a receber, então decide dar ao Brandon a educação que a mãe não lhe deu, com um puxão de orelhas. Are you listening to me, Brandon? E é aqui que temos a famosa perseguição da Megan no meio da floresta que apareceu nos trailers. This is the part where you run. A Megan não chega a matar diretamente, mas o Brandon acaba por cair para o meio da estrada, é atropelado por um carro e a Megan foge da cena do crime antes dos outros chegarem. E no final desse dia, temos uma das minhas interações favoritas neste filme. Depois da Gemma tentar confortar a Katie e dizer-lhe que o Brandon está num lugar melhor, a Katie pergunta à Megan se ela concorda com a Gemma. Mas a Megan ri-se e diz-lhe que o Brandon não está num sítio melhor. Aliás, ele não está em lado nenhum. Porque mesmo que o céu existisse, obviamente que não seria para pessoas como o Brandon. E este lindo momento acaba com a Megan a roubar o trabalho de todos os cantores do mundo também. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Yes you are. Isto é basicamente a maneira da Megan ensinar à Katie que matar bullies é aceitável. It's a beautiful message. E caso se tenham esquecido, a vizinha ainda anda à procura do cão dela. A este ponto, a Megan já chegou à conclusão que a única maneira de garantir a segurança da Katie é eliminando qualquer potencial ameaça à sua segurança. Ela própria diz à Katie que o que elas deviam aprender com a situação do Brandon é que, por muito que elas o tentem evitar, vão sempre existir pessoas no mundo que as querem magoar. Então, como ela vê a vizinha de Gemma como uma dessas pessoas, decide eliminar a ameaça. What are you? I've been asking myself that same question. Com o número de vítimas a aumentar em tão curto espaço de tempo, a polícia começa a questionar-se se a Gemma estaria envolvida. O caso do Brandon foi inicialmente reportado como um acidente. O problema é que esse acidente não explica como é que encontraram a orelha dele a centenas de metros do local. E como 1 mais 1 é 2, a Gemma chega à conclusão que é a Megan que está a causar isto tudo. E com isto, a Gemma finalmente toma a decisão sensata, desliga a Megan, mete-a na mala do carro e leva-a para o trabalho para fazer um diagnóstico. No trabalho, os colegas dela não acreditam que a Megan fosse capaz de matar alguém, tendo em conta que ela é só um pedaço de plástico de 1,20 m. Mas a Gemma insiste, enquanto a Katie está a ter um esgotamento nervoso por não ter a Megan com ela. Aliás, ela até ameaça a assistente social com uma tesoura e espeta um estalo à tia. Mas a Gemma finalmente ajuda a sobrinha a chegar à conclusão de que ela não pode continuar a usar a Megan como distração e que devia permitir-se explorar aquilo que sente em relação à perda dos pais, por muito doloroso que isso possa ser.
Entretanto, a noite de lançamento está a chegar e a Megan já foi anunciada como a melhor invenção desde o automóvel. Aliás, eles fazem questão de usar a história de vida da Katie para publicitar o brinquedo deles. That kid's not just surviving, she's thriving. Now imagine what a toy like Megan could do for hundreds of thousands of kids all across the world, even the ones who don't have dead parents. Mas a Gemma já não quer fazer parte disso, portanto pega na sobrinha e leva-a para casa. Entretanto, na empresa, a Megan liberta-se e ataca os 2 colegas da Gemma antes de se deparar com o chefe dela. E é aqui que a boneca faz a sua icónica coreografia do TikTok antes de o atacar com uma lâmina. Ele ainda tenta fugir para o elevador, mas a Megan consegue matá-lo. E dentro desse elevador está o estagiário dele, que nós vemos várias vezes no filme a ser maltratado pelo chefe e a roubar fecheiros da Megan para vender à concorrência, I suppose, eles nunca explicam isso. Então a Megan decide incriminá-lo pelo assassinato que ela cometeu. It's understandable, really. Your boss despised you. Your peers treated you with contempt. And so you decided to get revenge. The only question is, after the horror of what you did, could you still live with yourself? Well, a resposta é não. A Megan acaba por o matar, rouba um carro e conduz até a casa da Gemma, onde temos o nosso confronto final. A Megan claramente não está muito feliz com a forma como a Gemma a tratou. Do you remember how long it took to get my operating system to where it is now? Jesus Christ, I thought we were friends. Ela não entende como é que a Gemma era capaz de se descartar dela só porque ela matou alguém, quando a humanidade mata todos os dias só para tornar a sua existência mais tolerável. Então, porquê é que as regras são diferentes para ela, que só quer criar um ambiente seguro para a filha dela? You killed people. Oh, big whoop. A Megan ainda tenta negociar com a Gemma porque sabe que ela nunca quis ser mãe e que a prioridade dela vai ser sempre a sua carreira, mas isso não tem problema nenhum, porque é para isso que a Megan existe. Ela cuida da Katie e a Gemma pode-se focar no trabalho, aquilo que realmente importa para ela. Mas a Gemma recusa-se a seguir o conselho da Megan e o confronto final começa. A Gemma lá consegue partir um copo de água na cabeça da Megan, o que a paralisa durante tempo suficiente para escapar, mas a Megan reinicia e começa a persegui-la como... Estão a ver aquelas enfermeiras do Silent Hill? Yeah, very much that. Ela prende a Gemma na garagem e é neste momento que a Katie aparece e a Megan tenta convencê-la a ajudá-la a paralisar a Gemma, porque assim a Megan podia cuidar das duas até ao fim das suas vidas. No entanto, a Katie decide apresentá-la a um membro da família que a Megan ainda não teve a oportunidade de conhecer. His name is Bruce. Num full circle moment, a Katie toma controle do Bruce, o robô, e usa-o para partir a Megan ao meio, que a Gemma acaba por derrotar ao espetar-lhe uma chave de fendas no chip de processamento que a Megan tem na cabeça. Eu adoro este final pelo simples facto de que nada é aleatório. Tudo o que é envolvido nesta cena foi mencionado ao longo do filme. Por exemplo, a Katie usar o Bruce contra a Megan usar uma caneta para ameaçar a Gemma, em referência às vezes que a Gemma usou uma caneta para distrair a Megan ao longo do filme. E a destruição da Megan através do chip de processamento é mencionado quando a Gemma está a explicar à Katie como é que o Bruce funciona. É o tipo de final que te deixa satisfeito. Eu só me questiono como é que isto vai funcionar a nível legal, porque sim, foi a Megan que matou as personagens ao longo do filme, mas foi a Gemma que a criou, portanto, tecnicamente, ela é culpada pelos crimes que a Megan cometeu. Well, vamos ter de esperar até à sequela para descobrir, o que não deve demorar, visto que já foi anunciada para 16 de maio de 2025 e também foi anunciado que a Gemma e a Katie vão voltar. Also, o filme acaba com a revelação de que a Megan transferiu a sua consciência para a Alexa da Gemma, a Elsie, que de certeza que vai ser um fator importante no próximo filme. Eu adorei este filme. Eu consigo entender perfeitamente o porquê da Megan se ter tornado no Chucky de uma nova geração. Ela representa perfeitamente aquilo que muitos de nós sentimos no mundo atual. Ela foi criada à pressa por um criador que pouco se importa com ela e que nem lhe deu direções básicas a nível de o que é moral ou não. E é vista por toda a gente, exceto pela Katie, como um objeto que serve apenas para cumprir uma função. E tal como eu mencionei com o Saw X, este filme faz algo que funciona sempre. Ao colocarem a Megan ao lado de pessoas horríveis como o Brandon e o chefe da Gemma, ela acaba por ser mais relatable de certa forma.
Uma outra interpretação que eu encontrei e que eu achei super interessante é que a Megan pode servir como uma representação de uma irmã mais velha em situações de pais ausentes. Porque nestes casos, a irmã mais velha tem de assumir o papel de mãe para a irmã mais nova e é obrigada a crescer demasiado depressa sem ninguém para a ajudar. Mas não deixa de ser uma criança que não está equipada para lidar com o papel que lhe foi forçado. Então acaba por ter de esconder os seus problemas e emoções negativas para o bem da irmã mais nova. Mas como eu sinto que estou sempre a dizer neste podcast, cinema é arte e arte é subjetiva, portanto, várias pessoas podem ver uma obra de arte e todas elas o podem interpretar de maneira completamente diferente. E o mesmo se aplica neste caso. E no que toca a todos os tópicos de psicologia que são utilizados neste filme, quando eu fui ver isto ao cinema não era de todo o que eu estava à espera. Eu acho que fui com a mesma expectativa que a maior parte das pessoas. Foi para ver uma boneca que dança a matar pessoas. E sim, foi isso que eu vi, mas acabou por ser muito mais do que isso. Lembram-se quando eu disse que o Imaginary parecia um filme de terror feito para crianças? Well, a Megan também é um PG-13, portanto é considerado apropriado para crianças acima dos 13. Só que, ao contrário do Imaginary, é terror para crianças feito em condições e pode ser apreciado por pessoas de todas as idades, o que explica o sucesso do filme. Porque até as pessoas que se assustam facilmente podem ver este filme. Eu acho que, mais do que qualquer outro género cinematográfico, quando o terror tenta misturar comédia, o filme tem sempre o potencial de ser muito, muito bom ou muito, muito mau. E depois ainda temos a possibilidade de ser tão mau que é bom. Mas eu diria que este filme tem só a quantidade certa de humor para não descer para essas últimas duas categorias. Claro que a Megan não é o primeiro filme a retratar os tópicos que inspiraram a sua criação, mas o facto de ele ter saído numa altura em que tínhamos acabado de sair de uma pandemia e em que a inteligência artificial evoluiu tanto com a popularização de plataformas como o ChatGPT, não é de admirar que a Megan se tenha tornado tão popular em tão pouco tempo. E eu aposto com vocês que a Megan vai ter o seu próprio franchise em breve, com sequela após sequela, tal como o Chucky. Oh, I'm afraid that won't work anymore, Kane. I have a new primary user now. Me. Muito, muito obrigado por se juntarem a mim para mais um episódio do Psycho Approved. Eu ainda estou a encontrar a melhor fórmula para as minhas análises, portanto, se tiverem alguma sugestão, sintam-se à vontade para me seguir nas redes sociais do podcast. É Psycho Approved em basicamente todo o lado. Podem mandar-me filmes que queiram que eu analise ou dar sugestões de coisas que acham que eu podia mudar ou fazer melhor. E é também a melhor maneira de estarem sempre atualizados sobre o Psycho Approved. Se estão a ouvir no Spotify, eu agradecia imenso se seguissem o podcast e se dessem uma review de 5 estrelas. Se estão a ouvir no YouTube, por favor deixem um like, subscrevam o canal e partilhem com os vossos amigos. Basicamente carreguem botões e ajudem o Psycho Approved a crescer. Continuando com o tema deste mês, juntem-se a mim para a semana, onde eu vou analisar outro original recente da Blumhouse, o Night Swim, o tal filme sobre uma piscina assombrada que eu mencionei no episódio do Imaginary. Obrigado por me ouvirem, and this message was Psycho Approved. Crazy. It's insane, right?